Cetão oferece 1.450 vagas em processo seletivo para cursos e especializações. Secretaria de Educação retoma a aplicação de exame supletivo a partir da próxima segunda-feira. Defensoria Pública lança edital de seleção para cadastro reserva de estágio em Direito. Amazonas tem segundo maior crescimento percentual na abertura de negócios no segundo quadrimestre de 2020. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas ultrapassam 130 mil casos nesta sexta-feira. Efeito Corona. Ponta Negra volta a ser interditada. Tite convoca a seleção brasileira para eliminatórias da Copa. Palmeiras e Flamengo são os únicos clubes brasileiros com jogadores convocados. Dólar fecha em alta e bolsa cai abaixo dos 100 mil pontos. Taxa de desemprego fica em 14,3% na quarta semana de agosto. Governo brasileiro confirma intenção de aderir ao Programa Mundial de Vacinas contra o Covid. Vítimas de homofobia podem registrar BO em qualquer delegacia no Amazonas. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando agora. 5h53 em Manaus. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros hoje. A temperatura, que no momento está em 24 graus, terá máxima de 35 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 68%. Hoje é sábado, 19 de setembro, dia de São Januário. Hoje também é o dia do comprador e o dia do ortopedista. Já se passaram 263 dias do ano e faltam agora 103 para terminar 2020. Esta é a edição de número 84.852 do Jornal da Manhã. Os aeroportos de Manaus estão abertos para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nessa data. Tinha início a Guerra dos Farrapos em 1835. Nascia em 1880 o músico brasileiro Zequinha de Abreu. O Conselho da Europa era fundado em 1946 após um discurso de Winston Churchill na Universidade de Zurique. Em 1985, a cidade do México foi abalada por terremoto de magnitude 8.1 na escala de Richter, matando 9.500 pessoas, ferindo 35 mil e desalojando outras 100 mil pessoas. Morre em 1985 o escritor italiano Ítalo Calvino. Agora 5h56 em Manaus. Local. De Hernani Sampaio, bom dia você ouvinte, vamos às notícias. A quadra de ensaios da Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada será palco a partir das 7h da manhã de hoje, de mais uma rodada de futsal, pebolim, tênis de mesa e de outras atividades esportivas promovidas pela Escolinha de Futsal Unido do Alvorada. Antes das atividades esportivas será servido um café da manhã para a meninada, de acordo com os organizadores da escolinha. A partir desta sexta-feira, o público vai conferir tudo o que está rolando no circuito que envolve exposições, espetáculos, museus e visitas turísticas com a estreia do quadro Passeio Cultural, iniciativa do Governo do Amazonas, no Instagram e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, numa parceria com a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, e a apresentação de Moacir Massulo. Uma comitiva liderada pelo diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Gilson Machado Neto, visitou o Teatro Amazonas. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, acompanhado de suas esposas, também visitaram o patrimônio histórico. O grupo, que foi recebido pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz, seguiu o roteiro do espaço, visitando primeiro o salão de espetáculos e, em seguida, o salão nobre, a varanda do teatro, a maquete de Lego do patrimônio e também acompanhou um ensaio da Amazonas Filarmônica no palco com a agência do maestro Marcelo de Jesus. 5h58 em Manaus. O governo do Amazonas instituiu por meio do decreto número 42.727 o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos do SIGED como sistema eletrônico oficial dos órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos.
O objetivo da medida, publicada no Diário Oficial do dia 8 de setembro, é reduzir custos, aumentar a eficiência e promover maior transparência por meio da tecnologia da informação e da comunicação. Fortalecendo cada vez mais as ações de extensão e apoio para a comunidade acadêmica, a Universidade do Estado do Amazonas constituiu a Comissão para Articulação de Política Institucional para Alunos Indígenas. Durante uma reunião realizada na sala do Conselho Universitário da UEA e conduzida pelo pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, André Thanos, ficou decidido que a estrutura de funcionamento da Comissão dos Povos Indígenas será vinculada ao gabinete do reitor da UEA. Uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE irá beneficiar professores, pedagogos, assessores pedagógicos, gestores e servidores administrativos da Secretaria Municipal de Educação SEMED com 20 ações online, entre lives, cursos e oficinas por meio da plataforma EAD e recursos de comunicação virtual. O objetivo da parceria é alinhar o currículo às temáticas relacionadas às tendências educacionais, no sentido de garantir a formação integrada dos alunos, bem como promover aos envolvidos experiências inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a parceria visa a formação dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais e também a valorização dos educadores, alinhadas ao eixo estruturante do SEBRAE, que é promover a educação e a cultura empreendedora. Interagindo com os nossos ouvintes, bom dia para todos os que estão ligados aqui no aplicativo Humano. Bom dia, Eduardo, eu, Edmilson Cardoso, já estou ligado nesse melhor jornal do Amazonas. Muito obrigado, Edmilson, bom dia para você. Bom dia, Eduardo Silva, EPC, estou ligado no Jornal da Manhã, direto do Parque das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Manda um alô pro meu pai, Raimundo Nonato, também ligado aí em Manaus. Abraço forte para você, aí na Manaus Moderna, o seu Raimundo Nonato, e para o pessoal no Parque das Dunas, toda a moçada que está lá no Parque das Dunas, acompanhando o Jornal da Manhã lá no Rio Grande do Norte. Um bom dia também para a rapaziada que está ligada no Jornal da Manhã através do aplicativo Humano lá na colônia Antônio Aleixo. Bom dia, Eduardo, abraço forte, muito obrigado aí pela audiência, você em todo o interior do estado e em todo o Brasil. Um bom dia também para o Bigode, para o Pai de Santo, o Rei da Carne do Sol, o Robson, o Ronaldo também está ligado na nossa programação, pessoal que frequenta lá a confraria do Mafra. Um bom dia para o soldado Mourão, lá na feira do Peurini, o Mourão, o Nil, o Cantel, o Cláudio, o Pará, toda a rapaziada aí ligada na voz da feira do Rio Peurini, no box da feira no box do Mourão. Obrigado aí pela audiência também. Um bom dia para o pessoal na Arena Curiota, o Ney Verde Amarelo, pessoal da diretoria do Verde, o Newton, o Augusto, o Gadelha, o Jajá, o Pedrão, o Paquito, o pessoal da diretoria do Amarelo, o Dominguinho, o Mandelão, Meire, Zecão, Nilcinho Leão, o Raposão da Cidade Nova, enfim, a Dona Almerinda, toda a rapaziada aí no campo do Curió que fica ligado na nossa programação. Um bom dia também para a Tícia Raiol, lá na Secretaria de Estado de Infraestrutura. Bom dia, Frank Douglas, bom dia, o Gustavo e a Elisandra Brugnara. Bom dia para o Rui Craveiro, lá no Nova República, que também está ligado na nossa programação. O José Gonçalves, o Campos, lá no Previdenciário. E o Ornelis aqui no Tarumã. Bom dia, um abraço forte, obrigado pela audiência. São 6:08 em Manaus. A autoridade de Iranduba destaca o investimento na educação que deram ao município o 5º lugar na Prova Brasil 2019. Com a divulgação do resultado da Prova Brasil 2019 no início da semana, em que Iranduba ficou em 5º lugar entre os 62 municípios do Amazonas com 5,1, autoridades locais comemoraram o bom desempenho das escolas e destacaram os investimentos feitos na preparação dos alunos participantes. No ano passado, o prefeito Francisco Gomes autorizou o emprego de mais de R$80 mil
na compra de 1.500 livros distribuídos gratuitamente aos alunos, contratação de profissionais para ministração de aulas de língua portuguesa e matemática, entre outras medidas, com o intuito de elevar os números do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os melhores resultados foram no 5º ano. A escola Guido Afonso Hickman teve a maior pontuação, 6.4, e a escola Segundo Eblin, 6.1. A escola Fernando Damasceno saiu de 3.8 em 2017 para 5.4 em 2019. A escola Delfina Aziz, que obteve 3.7 em 2017, em 2019 chegou a 5.1. As escolas Marcos Benício Rios e Noemi Pereira tiveram evolução de 1.0. A escola João Alves Batista teve em 2019 o seu primeiro IDEB, 4.2, no 5º e também no 9º anos. A escola Nossa Senhora Aparecida, que em 2013 obteve 2.5, em 2019 alcançou 4.6. No 9º ano, a escola Cícero Monteiro também obteve 4.5. A escola Hérvila Souza de Assis registrou 4.7 no IDEB no 9º ano, com um crescimento de 0.7 em relação a 2013. O secretário de Educação de Iranduba, Guido Elier Gonzalez, e a coordenadora pedagógica da CEMEI, Ana Priscila de Oliveira, destacaram os investimentos e o apoio para que a secretaria pudesse preparar os alunos para a Prova Brasil. Agradecer a oportunidade que o prefeito Francisco Gomes tem dado em colaborar, em ajudar, em dar suporte à nossa Secretaria de Educação, para que hoje a gente também obtenha estes resultados. Para chegarmos até este resultado, a Prefeitura investiu na educação continuada dos professores, com foco no SAEB, em que o objetivo foi aumentar a proficiência dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. 6:11 em Manaus. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março até o final de agosto, a Prefeitura de Manaus realizou mais de 14 mil atendimentos via WhatsApp com dúvida sobre emprego. A informação é da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, que coordena o Cine Manaus, cujos postos seguem fechados para atendimentos diretos presenciais. No entanto, os interessados podem se candidatar e saber de vagas pela internet. Segundo a SENTEP, mais da metade dos atendimentos são relacionados ao desemprego, somando 51% do total, ou seja, pouco mais de 7.100. E atenção, a Caixa Econômica Federal abrirá 770 agências neste sábado, das 8 às 12 horas, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro, e os trabalhadores nascidos em maio poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo, os beneficiários somam 5,8 bilhões de reais. E neste sábado, a Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, a agência do governo do Amazonas, vai aderir à mobilização mundial conhecida como Dia Mundial da Limpeza, promovendo a ação de conscientização ambiental Ressegue Feira Limpa. O evento acontece nas feiras de produtos regionais do Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus, no Caçã, bairro de São Lázaro, Comando Geral da Polícia Militar em Petrópolis e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova, das 5 às 11 horas da manhã. A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, em Manaquiri, entregou implementos financiados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFIAM, para os pescadores do município. Os recursos, no valor de 166 mil, incluem barcos, ferramentas de pesca, motores e custeio para a pesca. Depois de reorganizar a fila de espera por procedimentos cirúrgicos, a Fundação Hospital Adriano Jorge está convocando pacientes que estão esperando para realizar cirurgias de vesícula e hérnia na unidade.
Os pacientes oriundos do Sistema de Regulação SISREG devem entrar em contato com a Fundação pelo telefone 98272-7808, que é o WhatsApp, 98272-7802, da Coordenação do Núcleo Interno de Regulação Hospitalar. Professores do ensino médio e gestores escolares da rede pública estadual podem se inscrever até o dia 22 de setembro no curso Novo Ensino Médio, dos Fundamentos Teóricos aos Desafios da Implementação, oferecida gratuitamente pela Editora do Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A formação tem carga horária de 50 horas e abrange competências, habilidades e objetivos de conhecimento que devem estruturar os currículos escolares nos próximos anos. Internos do Compage prestam vestibular para ensino superior à distância. 83 internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, prestaram vestibular nesta quinta e sexta-feiras para cursar o ensino superior à distância da Universidade Estácio de Sá. A iniciativa está inserida no programa Libertando o Saber, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, em parceria com a cogestora Reviver Administração Prisional Privada. A SEAP fechou com a Universidade Estácio de Sá uma parceria de bolsas ilimitadas com 70% de desconto para tantos quantos reeducandos estiverem interessados e capacitados a fazer um curso superior em qualquer área que desejarem. Atualmente, 11 internos do Compage já estão inseridos no ensino superior à distância em diversos cursos iniciados no primeiro semestre deste ano. Para esse novo semestre, a Estácio acordou com a secretaria a criação de um núcleo da universidade dentro da unidade prisional para prestar apoio pedagógico aos alunos. Uma nova sala equipada com mesas, computadores, ar-condicionado, material pedagógico e toda restaurada pela mão de obra carcerária está sendo preparada para a nova turma de estudantes. As aulas acontecerão nos períodos da manhã, tarde e noite em dias alternados para atender ao maior número de internos e respeitar as normas de distanciamento social necessárias à prevenção da Covid-19. 6:16 em Manaus. No período de 22 de setembro a 1º de outubro, o governo do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concurso COPEC do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, realizará a inscrição de candidatos interessados em concorrer nos processos seletivos para diversos cursos. Serão ofertados cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades de ensino à distância, EAD, e presencial para a capital e interior do estado. Para concorrer a uma vaga, é imprescindível que o candidato se inscreva, claro. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br www.concursoscopec.com.br de 0 hora do dia 22 deste mês de setembro até as 16 horas do dia 1º de outubro deste ano, horário oficial de Manaus. A Prefeitura de Manaus tem sido importante agente de transformação e ressignificação de áreas do centro histórico realizadas na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Esses restauros e revitalizações de obras, praças e prédios antes abandonados e descaracterizados pelo tempo serão destaques em lives sobre patrimônio histórico realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implube, engenheiro Cláudio Guenca. Cláudio Guenca explicou que as obras emblemáticas no centro histórico estão em andamento, com a recuperação de locais abandonados e escondidos pelo tempo, e serão entregues pelo prefeito Arthur Neto, não apenas contemplativas sob o aspecto visual, mas também usual, a exemplo do futuro Centro de Arqueologia, a antiga Câmara Municipal e o antigo Hotel Cassina, que será o polo digital, o casarão da inovação.
O deputado estadual Cabo Maciel disse nesta semana que a execução do projeto de emenda do senador Omar Aziz de R$219.465.652,60 para a duplicação dos 269 quilômetros da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara é considerada como a maior emenda do país já liberada pelo governo federal. A duplicação e modernização da rodovia AM010 tem previsão de beneficiar cerca de 30 mil agricultores familiares e mais de 15 mil famílias, impactando os municípios vizinhos como Urucurituba, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Atumã e outros, situados na região do Baixo Amazonas, ponderou Cabo Maciel. Segundo ele, as obras que vão acontecer na rodovia M010, com início previsto ainda para esse segundo semestre, não serão apenas de tapa-buracos ou de recapeamento. O trabalho será realizado na base, na subbase, implantação de uma terceira via, onde for possível, duplicação dos trechos mais perigosos, além da sinalização horizontal e vertical. E a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, realiza entre os dias 22 e 25 deste mês de setembro o segundo mutirão de colonoscopia. A ação faz parte da programação do Setembro Verde, campanha de prevenção ao câncer coloretal, doença que tem cura desde que descoberta na fase inicial. O mutirão de colonoscopia deve beneficiar 40 pacientes da Fundação que terão seus exames antecipados, segundo o chefe do serviço de endoscopia da Fundação SECOM, o cirurgião e endoscopista Tiago Paiva. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas lançou o edital para a realização de processo seletivo destinado a cadastro de reserva de estágio em direito para a lotação nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPEAM. A seleção é destinada ao preenchimento de vagas de estágio que surgirem na instituição com duração de 1 ano, podendo ser prorrogada até o limite de 2 anos, com bolsa mensal de R$779, além de auxílio transporte no valor de R$167,20 e seguro contra acidentes pessoais, conforme a lei número 11.788/2008. O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos específicos, sendo 50 questões objetivas e uma subjetiva. A lista de inscrições dos candidatos será divulgada no site da Defensoria, no www.defensoria.am.gov.br. 6h21 em Manaus. Seguindo um rígido protocolo 6h21 em Manaus. Seguindo um rígido protocolo de segurança com limitação de servidores e dando continuidade ao plano de retorno gradual das atividades presenciais no Tribunal de Contas do Amazonas, o presidente do TCAM, conselheiro Mário de Melo, autorizou nesta sexta-feira, por meio de portaria de número 269/2020 GP, publicado no Diário Oficial do Eletrônico do órgão, o retorno do trabalho presencial de todos os setores da Corte de Contas na próxima segunda-feira, de 7 às 14 horas. Até então, apenas 11 setores estavam autorizados a trabalhar presencialmente e de forma híbrida desde o dia 29 de maio. A Secretaria de Estado de Esporte e Desporto, por meio de Educação e Desporto, por meio da Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica SEAP, retomará a aplicação do provão eletrônico a partir da próxima segunda-feira. O exame é voltado àqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino básico e nada havia sido suspenso temporariamente em razão da pandemia da Covid-19. Os candidatos dos ensinos fundamental e médio que já haviam efetuado a inscrição via web ou presencial realizarão o provão em um dos 4 polos fixos do exame. São eles: o Centro Cultural Aníbal Bessa, no bairro Jorge Teixeira; o Instituto de Educação do Amazonas, IEA, Centro de Manaus; Escola Estadual Solon de Lucena, São Geraldo; e Eliana Pacheco Bessa, no Santa Etelvina.
Ao lado de autoridades federais, Wilson Lima lança programa de retomada da atividade turística no Amazonas. O governador Wilson Lima lançou ontem o programa Amazônice para estimular a retomada da atividade turística no estado. Na ocasião, foi anunciada a abertura da temporada de pesca esportiva da calha do Rio Negro, que gera uma receita estimada de mais de 80 milhões de reais para o estado, segundo a empresa estadual de turismo Amazonas Tour. O evento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e contou com a presença dos senadores Flávio Bolsonaro e Omar Aziz, dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Silas Câmara, do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo Embratur, Gilson Machado Neto, e do secretário nacional de Pesca, Jorge Seife Júnior, além da presidente da Amazonas Tour, Roselene Medeiros. O governador afirmou que desde o dia 1º de junho que o estado do Amazonas está fazendo um trabalho de retomada das atividades econômicas, abrindo gradualmente. Hoje nós damos mais um passo importante, que é a retomada das atividades turísticas no estado do Amazonas. Nós vamos começar pelo início da temporada de pesca, que movimenta todos os anos, no período de outubro a fevereiro, algo em torno de 80 milhões de reais. Ontem, os primeiros turistas da pesca esportiva começaram a chegar no estado do Amazonas. E aí a gente vai implementando gradualmente uma série de outras ações. O Wilson Lima também destacou a importância da parceria com o governo federal. Hoje nós estamos recebendo aqui o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estamos recebendo também o presidente da Embratur, o secretário de Pesca do governo federal, todos eles para acompanhar esse momento e demonstrando aqui o alinhamento que o governo do estado do Amazonas tem com o governo federal, entendendo que a gente precisa olhar para frente e o mais rápido possível, de forma segura, retomar as atividades econômicas. O turismo foi um dos setores mais prejudicados em todo o mundo por conta da pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas, realizada pela Amazonas Tour, 86,32% das empresas do mercado turístico do estado tiveram diminuição de faturamento em razão da pandemia e 86,32% registraram redução no número de clientes. Diante disso, o governo do Amazonas começa a adotar medidas para estimular a recuperação do segmento em parceria com a Embratur e o trade local. Na cerimônia de ontem também foi assinado um termo de cessão de imagens do Amazonas para promoção nacional e internacional pela Embratur. O presidente da empresa, Gilson Machado Júnior, destacou os esforços para fomentar o turismo em todo o país. Nós temos viajado o mundo, divulgando o nosso país, tentando trazer várias oportunidades de geração de emprego e renda, como, por exemplo, os navios de cruzeiros aqui para o Amazonas. Infelizmente, todos sabem, tivemos essa pandemia que foi uma tragédia bíblica no meio do turismo, no meio de hospedagem, no meio de empresas aéreas, enfim, todo o nosso trade. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil tem sim a capacidade de sair melhor do que todos os outros países desse problema. Com a abertura da temporada de pesca esportiva da calha do Rio Negro, que vai de outubro a fevereiro, a expectativa é que o segmento seja um dos principais impulsionadores do turismo neste momento de retomada no Amazonas. O estado é o principal destino nacional para a pesca desportiva, atraindo brasileiros e estrangeiros que vêm atrás do Peacock Bass, o tucunaré, a grande estrela da atividade em áreas de rio. O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, disse que o Amazonas precisa estar em destaque no coração de quem é ligado à pesca e à aquicultura brasileira. 6:27 em Ibanal. O Amazonas ficou em segundo lugar entre os estados brasileiros que apresentaram os maiores crescimentos percentuais na abertura de negócios no período de maio a agosto em comparação ao primeiro quadrimestre de 2020, com um aumento de 16,6%.
A informação é do boletim do Mapa de Empresas, segundo quadrimestre, divulgado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 170, divulgado ontem, confirmou o registro de 858 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 130.359 casos da doença no estado. Do total de casos detectados por RT-PCR, 34 são no interior do estado e 29 na capital. Conforme o boletim, foram confirmados 11 óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, sendo 6 em Manaus e 5 no interior do estado. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ampliou para 18 o número de unidades básicas de saúde, UBS, preferenciais para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e síndromes respiratórias, aumentando a rede de assistência básica para combate e controle da doença e determinou fiscalização mais rigorosa pela vigilância sanitária do cumprimento das medidas protetivas. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, quando também foi assinado um novo decreto de situação de emergência e fechamento da praia do complexo turístico da Ponta Negra. Não dá para dizer ainda que é uma segunda onda, mas essa segunda onda foi prevista pela Organização Mundial de Saúde, que tem sido ouvida por nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde, pelo governo de Manaus. Nós temos ouvido os conselhos da OMS como se fosse uma Bíblia, ouvindo como se fosse um mandamento mesmo. Vamos seguir esse mandamento, por entender que ninguém entende mais de endemia, de epidemia, de pandemia do que a própria Organização Mundial de Saúde. Nós sempre optamos pela ciência. Nós sempre optamos pela ciência, deixando de lado o empirismo. Nós estamos hoje passando de 11 para 18 essas unidades básicas de saúde preferenciais, o que é um reforço considerável. Arthur explicou ainda que as outras medidas adotadas, decretando o fechamento da praia da Ponta Negra pelo bem da saúde e da vida, além de determinar maior rigor na fiscalização das medidas preventivas. O prefeito avaliou que a responsabilidade é de pessoas e de governo. Segundo Arthur Neto, a intenção é adotar medidas mais rigorosas, proibindo a aglomeração em balneários como a Ponta Negra e raves, que na opinião dele estão sendo responsáveis pelo aumento nos casos da doença. 6h34 em Manaus. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 2110. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$1.600.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 números acertados, 6 apostas ganhadoras com premiação de R$38.268,49. As dezenas do concurso 2110 da Lotomania, sorteadas ontem à noite, foram estas: 02, 04, 06, 08, 14, 16, 26, 29, 34, 54, 61, 64, 68, 71, 73, 77, 81, 93, 94 e 96. Vamos agora de quina, concurso de número 5.369. Prêmio principal, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, R$2.400.000. As dezenas sorteadas ontem no concurso 5.369 da quina foram estas, anote: 08, 41, 70, 72 e 80. Vamos repetir para você as dezenas da quina, concurso 5.369: 08, 41, 70, 72 e 80. O assunto agora é Loto Fácil, concurso 2035. 15 acertos, 5 apostas ganhadoras, cada uma leva R$292.851,45. Os ganhadores são de Campanário, Minas Gerais, Uberlândia, também Minas Gerais,
Recife, no Pernambuco, Curitiba, no Paraná e Mauá, em São Paulo. E as dezenas sorteadas foram estas: 03, 08, 10, 11, 12, 13 e 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Lembrando que hoje o concurso da Mega Sena pode pagar no prêmio de 36 milhões de reais. 6 horas e 37 minutos em Manaus. Esportes. O técnico Tite convocou na tarde desta sexta-feira o grupo que tentará levar o Brasil a mais uma Copa do Mundo. O treinador anunciou os 23 selecionáveis para os 2 primeiros compromissos das eliminatórias para o Mundial de 2022, que será disputado no Catar. A lista vale para os confrontos contra Bolívia em São Paulo no dia 9 de outubro e Peru em Lima 4 dias depois. Flamengo e Palmeiras são os únicos times brasileiros com atletas na lista. Vamos à convocação. Goleiros: Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, é a novidade. Alex Telles do Porto de Portugal, Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiros: Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Felipe do Atlético de Madrid, Rodrigo Caio do Flamengo. Meias: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa, Felipe Coutinho do Barcelona, Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes: Gabriel Jesus do Manchester, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, Everton do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton. Esta a convocação de Tite. E o placar dos jogos de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B: Confiança 1, Guarani 0, Náutico 1, Chapecoense também 1. Os jogos deste sábado pelo horário de Brasília: Campeonato Brasileiro Série D, às 15 horas jogam Jaciobá e Central de Pernambuco. No mesmo horário, Portuguesa do Rio de Janeiro e Toledo do Paraná. Às 15h30 jogam Nacional do Paraná e Ferroviária. 16 horas, Juventude do Maranhão e Santos do Amapá. No mesmo horário, Tupinambás e Bahia de Feira de Santana. Ainda no mesmo horário, América de Natal e Campinense. Às 17 horas jogam União Rondonópolis e Águia Negra. E ainda Aparecidense e Seove e Joinville e Novo Horizontino. Às 18 horas jogam São Caetano e Caxias, Goianésia e Vitória do Espírito Santo. 19 horas, Rio Branco do Acre, Independente do Pará. 20h30, Atlético Baiano e Gama. Campeonato Brasileiro Série C, às 16 horas, São Bento e Volta Redonda. 17 horas, 13 da Paraíba e Jacuipense. 19 horas, Manaus e Santa Cruz. Campeonato Brasileiro Série B, 16h30, América Mineiro e Figueirense. 19 horas, Ponte Preta e Operário do Paraná. 21 horas, CSA e Cruzeiro. No mesmo horário, Cuiabá e Oeste. Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. Às 19 horas, Red Bull Bragantino e Ceará. Às 19 horas, no mesmo horário, Fortaleza e Internacional. Às 21 horas, jogam Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro Feminino A1. 18 horas aqui em Manaus, Iranduba e Corinthians. E atenção, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira a volta do público aos jogos no Maracanã. A primeira partida com torcida será no Maracanã no dia 4 de outubro entre Flamengo e Atlético Paranaense, segundo o prefeito Marcelo Crivella do Republicanos. E mais, temos mais informações aqui. O grupo político Fla-Flute, dos quais pertencem sócios e sócios torcedores do Flamengo, pediu a demissão do técnico Domenech Torrent após a derrota por 5-0 para o Independente Del Valle na última quinta-feira, em jogo descrito pelo grupo como o maior vexame da história do Flamengo na Libertadores. Mas não há nada concreto, não há nada de concreto sobre a possível demissão, pelo menos no momento, do Domenech Torrent. Não procede a informação de que ele já teria sido demitido. Vamos aguardar outras informações. Últimas notícias. O dólar fechou em forte alta nesta sexta-feira em meio a um amplo mau humor do México por causa da incerteza fiscal e das dúvidas sobre a capacidade do Banco Central de manter os juros baixos. A moeda norte-americana subiu 2,83%, vendida a R$ 5,37,82.
A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, abaixo dos 100 mil pontos, em meio a um ambiente negativo no exterior. O Ibovespa caiu 1,81% a 98.289 pontos e caminhava para fechar a semana com leve perda. O índice geral de preços de mercado, GPM, subiu 4,57% na segunda prévia de setembro, ante alta de 2,34% no mesmo período do mês anterior, refletindo a aceleração contínua da inflação ao produtor, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. E a balança comercial brasileira do agronegócio registrou superávit recorde de 61,5 bilhões de dólares de janeiro a agosto de 2020. As exportações somaram em receita 69,6 bilhões no acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, alta de 8,3% em relação ao mesmo período de 2019 e 152,4 milhões de toneladas em volume, aumento de 15,8%. Já as importações do período, 8,1 bilhões de dólares, tiveram queda de 11,9% ante igual período de 2019. Mas o desemprego diante da pandemia voltou a crescer na quarta semana de agosto, na comparação com a anterior, atingindo o maior patamar desde maio, quando teve início a pesquisa. É o que apontam os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, entre a terceira e a quarta semana de agosto, aumentou em mais de 1 milhão o número de desempregados no país, chegando a cerca de 13,7 milhões o total de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Com isso, a taxa de desemprego subiu de 13,2% para 14,3%, a maior desde o início do levantamento em maio deste ano, quando era de 10,5%. Os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta poupança social digital ou que tenham saldo remanescente poderão sacar o benefício em dinheiro neste sábado. Também será possível transferir os valores pelo aplicativo Caixa Tem para outras instituições financeiras. O limite é de R$1.045 por pessoa. O Ministério Público Federal esclareceu mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e seu operador financeiro Luiz Carlos Bezerra. Desta vez, por corrupção relacionada a supostas propinas de mais de 550 mil recebidos entre 2011 e 2017, no âmbito de contratos do Departamento de Estradas e Rodagens. 6h46 em Manaus. O procurador da República, Augusto Aras, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira uma ação contra leis estaduais que garantem pensões e aposentadorias especiais a ex-governadores e seus dependentes. No pedido, a Procuradoria sustenta que a interpretação do STF, que declarou o pagamento dos benefícios inconstitucional em diversas ocasiões, deve ser fixada para que passe a valer em todo o território nacional. O Brasil tem 1.568.050 processos na fila aguardando pelo atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os dados foram solicitados pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário do INSS. A metade depende de realização de perícia. E diante da resistência dos peritos em retornar ao trabalho presencial nas agências do INSS, o governo publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, um edital de convocação para que os servidores retomem os atendimentos de forma imediata nas unidades listadas na publicação. O edital é assinado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, e pelo secretário de Previdência, Narlon Gutierrez Nogueira. Na quarta semana de agosto, o Brasil tinha cerca de 45,6 milhões de estudantes que frequentavam escolas ou universidades, mas 7,2 milhões deles, ou 15,8% do total, não tiveram atividades escolares. O resultado representa uma ligeira melhora em relação à semana anterior, quando 7,3 milhões de estudantes, ou 15,9%, não tiveram atividades educacionais. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira. Segundo nota divulgada pela pasta, o ministro encontra-se assintomático e seguirá isolado e trabalhando de casa, adotando os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.
Álvaro Antônio é a 7ª autoridade presente na posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal a ser diagnosticada com o novo coronavírus. E o consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidadas às 20 horas desta sexta-feira. O país registrou 826 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 135.857 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 769 óbitos, uma variação de menos 6% em relação aos dados registrados em 14 dias. E após tratativas com a Aliança Gavi, o governo brasileiro confirmou a intenção de aderir à COVAX Facility. A iniciativa inédita, co-liderada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, visa impulsionar o desenvolvimento de vacinas para combater a pandemia de Covid-19 e ajudar na produção e distribuição dos medicamentos mais eficazes, assim que disponíveis. O Canadá descartou a possibilidade de fechar um acordo de livre comércio com a China em plena crise diplomática entre Ottawa e Pequim, anunciou o chefe da diplomacia canadense nesta sexta-feira. As negociações, iniciadas em 2016, ficaram paralisadas após a prisão em Vancouver de uma diretriz da gigante de tecnologia chinesa Huawei em 1º de dezembro de 2018, seguida pela prisão de 2 canadenses na China alguns dias depois. E o presidente do Peru, Martin Vizcarra, sobreviveu nesta sexta-feira à votação de impeachment no Congresso. Foram 78 votos contra o impeachment, 32 a favor e 15 abstenções. E em Boa Vista, aqui em Roraima, nesta sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez críticas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e afirmou: vamos tirá-lo de lá. Na capital de Roraima, o americano se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. 6h51 em Manaus. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi intimado a depor nesta sexta-feira no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. O pedido partiu da Polícia Federal, que também solicitou oitivas com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. E o senador Flávio Bolsonaro não vai comparecer à acariação com o empresário Paulo Marinho, programada para segunda-feira na sede do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, no âmbito das investigações sobre o vazamento da Operação Furna da Onça da Lava Jato em 2018. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o avião onde estava antes do pouso em Sorriso, no Mato Grosso, precisou arremeter por conta da baixa visibilidade causada pelas queimadas na região. Bolsonaro cumpre agenda no estado em eventos relacionados ao agronegócio. Aqui, quando o nosso avião foi pousar, hoje ele arremeteu. É a segunda vez que acontece isso na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. Obviamente é sempre algo anormal de estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para nossa felicidade, na segunda vez conseguimos pousar, disse o presidente durante pronunciamento. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, técnica de Hernandes Sampaio, a apresentação de Eduardo Silva. Nota de falecimento. É com pesar que noticiamos o falecimento do representante comercial da Mavaleria, Paulo Henrique Paulo da Silva. Seu corpo está sendo velado na funerária Canaã da Major Gabriel, de onde sairá às 16 horas para o cemitério de São João Batista. Noticiamos com profundo pesar o falecimento do senhor Paulo Henrique Paulo da Silva.